Sejam bem-vindos a mais um Pode Se Ligar, o podcast do Grupo Alloy Meet. Eu sou o Gustavo e hoje trago para vocês um tema muito interessante que é processo de seleção. Junto comigo temos a Cris e a Kemily. Oi, tudo bem, Gustavo? Prazer. Eu agradeço participar de novo do podcast. Eu sou a Cristiane, eu sou o Head de RH aqui do Grupo Alloy Meet. Eu estou há aproximadamente 1 ano aqui na empresa. Oi, Gu, novamente. Muito bom estar aqui novamente. Meu nome é Kemily, eu sou assistente de RH aqui no Grupo Alloy Meet. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente dar início ao nosso podcast, gostaria de pedir a atenção de vocês ao QR Code que está aqui na tela, para que todos vocês estejam atentos às nossas redes sociais e sempre estejam a par do que a gente está postando. Linkando com as nossas redes sociais, gostaria de iniciar com as perguntas de contexto que a gente separou aqui do pessoal que mandou no nosso YouTube. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo seu tempinho lá para se dedicar aos nossos comentários. Vou ler aqui para vocês e aí a gente vai discutindo um pouco sobre essas perguntas. Combinado. A Isabela de Souza Pereira perguntou: dentro de um processo seletivo, como é avaliada a escolha do candidato e quais os principais fatores de eliminação no processo? Qualquer diferencial do candidato, mesmo que mínimo, é vantajoso? Bom, dentro de um processo seletivo é avaliado tudo, né? Então, vou trazer um pouquinho do Grupo Alloy Meet. Dentro do Grupo Alloy Meet, a gente não avalia somente o currículo, né? O currículo ele é o ponto inicial, onde a gente avalia as competências técnicas, se estão relacionadas ou não, do que a gente está buscando daquela vaga específica. Mas o Grupo Alloy Meet ela é uma empresa voltada em propósitos. Então, a gente busca pessoas que tenham o comportamento adequado, né? Então, o perfil comportamental, acho que no último podcast a gente até falou um pouquinho sobre o comportamento adequado. Então, o nosso maior diferencial quando a gente busca um candidato, esse candidato ele tem um match da vaga que a gente está procurando, se ele tem um match com a nossa cultura, se ele tem um match com os nossos propósitos, né, Kemi? E quando você seleciona, o que é o mínimo de vantagem aí de um candidato, Kemi? Acho que a parte, né, do conhecimento que a vaga realmente está requisitando, esse diferencial, né, se a pessoa ela busca fazer cursos da área, enfim, para até mesmo mostra, né, uma questão quero me desenvolver, então eu busco, né, essa questão. E também o que eu enxergo hoje aqui no Grupo Alloy Meet é muito se a pessoa vai realmente vestir a camisa da empresa, né? Se ela realmente vai dar o match na nossa cultura. E vestir a camisa da empresa é isso mesmo, né? É você se identificar com um propósito, né? Sim. Porque todos nós temos propósitos na vida, né? E o meu propósito, ele tem que estar alinhado com aquilo que a empresa, ela segue, né? Então, um candidato, quando ele se candidata aqui do Grupo Alloy Meet, por exemplo, ele tem que entender não somente que a gente é uma holding, que tem diversos CNPJs, né, unidade de negócio, mas que também a gente tem uma ONG, que a gente contribui para a sociedade, a gente devolve para a sociedade aquilo que a gente retira dela, né? Sim. Acho muito importante, né, ressaltar a cultura mesmo, né? Porque se a pessoa não está vinculada com a nossa cultura, não tem por que ela estar aqui, né? Na real, a pessoa vai vir sem vontade de trabalhar porque a cultura está totalmente desalinhada com o que ela acredita. Sim, então, verdade, acho importante ressaltar a cultura, né? Sempre esteja alinhado com a cultura da onde você for trabalhar. A segunda pergunta aqui que separamos é da Larissa Souza. Ela perguntou: tenho uma dúvida. Qual seria a diferenciação de júnior, pleno e sênior? Kemi? Oi, Larissa, obrigada pela pergunta, né? Basicamente, essa nomenclatura, ela existe, né? Só para fazer uma diferenciação entre os níveis, né? A questão do conhecimento. Então, o júnior, ele vai ser aquela pessoa recém-formada, que tem mais ou menos de 2 a 5 anos. É uma pessoa que precisa se desenvolver ainda, aquela pessoa que precisa de alguém, né, com mais conhecimento, mais experiência para ajudar a trilhar o caminho.
O pleno é a pessoa que já tem, né, mais uma gama de conhecimento, é uma pessoa que ela tem um pouco mais, né, de autonomia, né, para fazer aquilo que é demandado a ele, tem mais, né, conhecimento, ele vai ter uma formação a mais, só que na questão da autonomia, ele tem um superior, que vem o sênior. O sênior é aquela pessoa de liderança mesmo, né? Então, é aquele cara que vai bater no peito, vai liderar, vai, né? Vou cuidar das minhas crianças. E ele vai ter toda a autonomia, né? De executar as suas tarefas, enfim. É isso. Então, começando agora de verdade o nosso podcast. Cris, na sua visão estratégica, como montar um processo de seleção? Bom, para montar um processo de seleção, você tem que ter definidos o que eu falei no último podcast, né? Missão, visão, valores, propósito da empresa, a cultura da empresa. E quando eu vou montar um processo de seleção, eu tenho que mapear exatamente aquele cargo que eu estou buscando, né? Quais são as competências técnicas que eu necessito, quais são as competências comportamentais que eu necessito e para qual área de atuação que essa pessoa vai realmente atuar. Então, como aqui no Grupo Alaimite a gente é uma holding, tem diversas unidades de negócio, cada processo de seleção é específico, às vezes, para uma unidade de negócio que a gente está atuando, né? Então, na nossa área de atuação aqui no RH, a gente tem 3 fases de processo de seleção que nós definimos, né? Então, a primeira fase de processo de seleção é a fase de triagem, onde a gente vai analisar o currículo mesmo da pessoa, os testes comportamentais que a gente faz via plataforma hoje, que ele nos dá o match ou não, através da engenharia de cargo que a gente fez daquele candidato, né? Daquela vaga que a gente está buscando. Segunda fase, a gente já encaminha para processo de seleção com o RH e uma terceira fase, que é a fase final, que é a fase direto com o gestor da vaga ou com o head da vaga que fez a solicitação. E em cada fase, ela tem processos diferentes. Então, na fase de triagem, é mandar o currículo mesmo, se candidatar, fazer os testes na plataforma, para a gente poder realizar mapeamento. Na segunda fase, vindo para presencial conosco, né? Porque como a nossa cultura é uma cultura de trabalhar presencial, faz sentido para a gente trazer o candidato aqui para conhecer o nosso espaço, tomar um café, tomar uma água, nos conhecer, sentir realmente o nosso ambiente, né? Sentir a nossa cultura realmente, porque não é só a gente que escolhe o candidato, né? O candidato também nos escolhe, né? Então, essa presença dele é tão importante, né? E isso tem sido visto muito ruim, assim, pelos candidatos hoje, né? Porque como a gente passou por uma fase de pandemia, né? Pós-Covid agora, acontece que as pessoas, elas estão meio receosas, assim, quando você chama para um processo de seleção presencial, e todo mundo fala, nossa, mas por que não pode ser online? A gente aprendeu a se adaptar nas entrevistas online, mas na entrevista online a gente não consegue trazer tudo que um candidato... Não consegue sentir, né? Não consegue não tem sentir. Do Exatamente. Então, assim, a pessoa acaba entrando na empresa e não ficando. Então, no nosso processo de seleção, a gente faz análise, né, da escrita, da grafologia da pessoa. Então, a gente pede uma redação presencial para a pessoa, que as pessoas ficam um pouquinho mais receosas. Mas, assim, essa é uma técnica que foi estudada há muitos anos atrás e não dá para ser descartado, né? Sempre funcionou bem, né? Então, a gente se adequou de acordo com o movimento, né, do mundo, com o que aconteceu nos últimos anos. Mas existem coisas que a gente tem que continuar fazendo e tem que resgatar agora que a gente voltou à versão presencial de praticamente todas as empresas, né? E na terceira fase final é esse match com o líder mesmo, né? Se o líder se identifica com aquele candidato, se as competências técnicas realmente estão ok do que o RH fez ou não. RH não define candidato. RH torce por vocês, tá? Então, o RH tá sempre batalhando e lutando para que esses candidatos, eles passem no processo seletivo, né? Então, as pessoas olham pro RH e falam, nossa, mas ele está só me julgando. Muitas das vezes, não. A gente tá lá torcendo, passa, a gente ensina a passar em processo seletivo. Olha, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, vamos fazer ou não. Porque o nosso papel também é esse, né? Se a gente entender que a pessoa vestiu realmente a cultura da empresa, então, de repente, tá muito nervoso no processo seletivo e a gente consegue dar essa orientação para a pessoa prosseguir para a próxima fase, né? E só complementando, no processo seletivo, eu já estive no papel de uma candidata e hoje, né, como RH, eu sempre tento ser o transparente o possível com o candidato. Então, já falo sobre a cultura da empresa, como que funciona, como que é a interação de cada
pessoa, né? Então, assim, o mais transparente possível que você for com o candidato é melhor. Porque, assim, ele já pensa... Putz, é isso que eu tô procurando pra mim? Será que faz sentido eu querer continuar no processo seletivo? Porque, como a Cris disse, né? São várias etapas, né, do processo seletivo. Sim. E a pessoa, ela tem todo o direito de desistir no meio do processo, né? Nós não obrigamos ninguém. E eu acredito que sinceridade e transparência no ato do processo seletivo, na entrevista, enfim... é o mais importante de tudo, né? Porque a gente não pode vender uma coisa e a pessoa comprar e, na realidade, ser totalmente diferente. E esse é um dos nossos valores, né? Exatamente. Que é ética, integridade e transparência. Sim. Esse é um dos nossos valores, né? Os 3 já estão linkados em recrutamento e seleção, né? Exato, Sim, exatamente. Exato. Bom, aproveitando, se eu fosse um candidato, como que vocês diriam, quais são as dicas que vocês me dariam para eu me preparar para um processo de seleção? Bom, para um processo de seleção, primeiramente, vamos falar do antes, né? Antes de você chegar na minha frente, você tem que ter se preparado antes dele, né? Então, ter um currículo bem estruturado. Então, para quem está procurando trabalho no mercado, currículo, quanto mais moderno ele é, quanto mais informação que ele traz, mais difícil é para nós recrutarmos esse candidato. Por quê? Como eu falei, o mundo se modificou. Então, muitas das empresas utilizam inteligência artificial para poder fazer análise de currículo. Então, currículo, por exemplo, que da mesma página são 2 colunas. O sistema de inteligência artificial, ele não lê 2 colunas. Então, assim, aquele modelo mais antigo, então, mas é muito feio. Ele é o mais eficaz quando a gente fala de candidatura via plataformas, que é o que praticamente todas as empresas hoje utilizam, né? Candidatura via plataforma. Então, ele ser bem estruturado. Assistente administrativo tem em toda empresa. Executa as mesmas atividades? Não. Então, é super importante você descrever todas as atividades que estão relacionadas àquele cargo que você realizou na empresa Zé da Silva, por exemplo. Porque, de repente, lá no Zé da Silva, você executou só lançamento de nota fiscal. Só que em outra empresa, o assistente administrativo fazia a parte comercial, por exemplo, de planilhar outras coisas. Então, é muito importante a descrição de atividades para você conseguir ser chamado. Isso entra em um diferencial do candidato. A questão dele descrever de forma mais assertiva o possível o que ele fazia, né, as experiências dele, se torna também um diferencial e facilita a vida, né, do RH em si. Sim. Aumenta, né, a visibilidade do candidato. É bom reforçar para quem está assistindo, né, que não importa se ele está enchendo o currículo de coisas, se acha que vai ficar muito extenso, não tem problema. Nós nos damos o trabalho de ler para a gente entender qual é o perfil da pessoa e se encaixa. Exato. Com o ideal num currículo são 2 páginas. Aí tem gente que tem uma carreira muito extensa, mas dá para ser resumido em 2 páginas. Então, eu tenho uma carreira de 20, 30 anos. Eu preciso colocar 20, 30 anos de histórico no currículo? Não. Eu vou colocar as últimas experiências que eu tive ou as mais importantes, né, que foram as mais recentes. Então, chegou, mandou o currículo, você foi selecionado, chegou para um processo de seleção, que é a primeira entrevista com o RH. Então, seja o mais sucinto possível, realmente tenha uma boa oratória, saiba se vender, entregue realmente tudo aquilo que você sabe fazer, né? Então, existem alguns processos seletivos que a gente passa, existem umas pessoas que são muito prolixas e volta lá na primeira experiência, tipo, há 20, 30 anos atrás, e acaba ficando muito maçante, até pra gente conseguir absorver, porque assim... O que você aprendeu lá no início, ele é importante para a base. Só que porque eu tô buscando hoje, talvez não faça sentido, entendeu? Até porque as coisas mudaram bastante, né? De um tempo para cá, então... Exatamente. Então, você ser mais sucinto e você saber vender realmente. Então, ter uma boa apresentação pessoal, estudar sobre a empresa antes de você vir para o processo de seleção é super importante, porque aí, quando você começa a estudar sobre a empresa, você já sabe se você tem o match ou não da cultura da empresa. A gente pergunta também. E nós perguntamos também, porque é importante pra gente. Embora, assim, existem sites que não tenham tanta informação bem precisa sobre as empresas e a gente acaba apresentando isso no processo de seleção, é muito importante que você já venha meio que preparado. Olha, se eu chegar lá e me falarem que eu vou cuidar de 10 CNPJs, eu já tô ciente de que são 10 CNPJs que eu vou cuidar. Então, não choca o candidato quando ele aparece, por exemplo, por um processo de seleção. Tô trazendo o nosso caso que nós somos uma holding, entendeu? Mais de 10 CNPJs. É mais de 10 CNPJs, né? Que
acaba assustando um pouquinho. Então, ele veio pro processo de seleção. Se ele for sucinto e conseguir apresentar, porque o RH, ele sempre vai apresentar para ele ficar à vontade, né? Nós fazemos para que ele fique à vontade e realmente explore aquilo que ele entenda que é o melhor. É óbvio que a gente faz perguntas específicas, porque o nosso processo de seleção é voltado em competência. Então, o processo de competência é o que você adquiriu de conhecimento e competência no decorrer da vida. Sim. Então, quando eu faço um processo de seleção por competência, eu nunca falo do futuro. Então, eu não falo como você faria determinada coisa, como você apresentaria tal coisa. O que você estudaria? O que você estudaria. Não, é sempre no passado. Porque a gente adquire conhecimento, habilidades e atitudes executando. Sim. Então, não faz sentido eu fazer um processo de seleção baseado em competência, projetando para o futuro. Então, para os RHs que estão nos escutando, por favor, estudem sobre gestão de competências para vocês aprenderem de como é que faz um processo de seleção por competência. Porque a assertividade, ela aumenta muito. Acho que o pessoal percebeu que a gente está indo numa linhagem, né? Desde o início até o fim do processo de seleção. Exato. Agora eu quero perguntar para você, Kemi, que aqui no Grupo Alô Emite está 100% focado em processo de seleção. Quero perguntar para você, qual é a importância de dar o retorno, né? O feedback para o candidato? Sim. Vamos lá. Acho que todos nós, né, já fomos o candidato na vida. Então, Sim. assim... o feedback é importantíssimo, porque quando a pessoa ela recebe, né, a mensagem, o telefonema para participar de um processo seletivo, ela já cria o quê? Uma expectativa. Quando ela conhece a empresa, ela conhece mais da vaga, ela sente, enfim, ela se interessa, ela vai aumentar mais a expectativa dela. Então, o feedback é não só uma forma ética, né, da empresa se mostrar. É importante porque o candidato, tudo bem, ele pode receber um feedback não positivo para ele naquele momento, mas é também o momento dele perguntar, né? O porquê que eu não passei, né? O que faltou, enfim. E aí você ser o mais transparente possível, né, com o candidato. Aquelas respostas, né, automáticas, eu não gosto, eu realmente não gosto. Entendo que muitas empresas têm uma demanda elevadíssima e não dá para parar, enfim, e falar com o candidato, passar, né? Mas eu acho importante, sim, você pegar um tempo do seu horário e realmente avaliar, né? Então, porque o candidato X não passou e montar um feedback bem claro, né? Não precisa ser extenso, mas, olha, nós avaliamos seu currículo, enfim, a sua entrevista, você não atendeu esses e esses requisitos, mas não desista, enfim, se você até quiser, acredito eu, né, Cris, ajudar o candidato, né? O que já aconteceu bastante. Ele faz o PDI direto com o candidato, né? Se você quiser ajudar também o candidato, é ótimo, né? Porque aí ele fala, nossa, eu não passei por isso, então eu vou buscar para me desenvolver, para conhecer e quem sabe uma próxima oportunidade, não nessa empresa, mas em outras, né? Eu já tenho isso, né? Sim. Isso que faltou em mim agora, eu posso buscar hoje para amanhã conseguir algo melhor. Até porque somos recursos humanos, né? A gente está lidando com pessoas, né? Então a gente tem que saber que a pessoa... se a gente não dá um feedback, não dá um retorno para a pessoa, ela pode ficar triste, pode não querer buscar outra oportunidade por falar, eu sou ruim, não me adequei a essa empresa, não vou procurar outras. Porque a gente acaba mexendo com a autoestima da pessoa, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse feeling, né, de preocupação, porque a gente está cuidando de vidas. Às vezes não é uma vida que vai ficar o tempo todo aqui com a gente, é uma vida passageira que passa pela nossa vida, né, pra gente fazer o processo de seleção e tudo mais, mas acaba seguindo meio que o fluxo realmente, né, disso, né? Então, é muito importante para nós essa questão do feedback, porque a gente vai lidar com as pessoas e essas pessoas, elas precisam também estar abertas, né? Sim. Então, já aconteceu de candidato não gostar do nosso feedback, não aceitar o nosso feedback, né, realmente para ter esse desenvolvimento, ter esse crescimento pessoal, ter esse crescimento profissional, né? Então, a pessoa precisa também estar aberta para poder ouvir, né? Sim. Então, alguns momentos, por exemplo, a gente meio que se adaptou, né?
Então, eu ainda sou a favor de quando um candidato for aprovado na vaga, eu pegar o telefone, eu ligar e eu escutar a voz do candidato, Sim, né? Então, passar saber... tranquilidade também. E escutar a Escutar alegria, a felicidade, né? a alegria do candidato que passou no processo de seleção, que é muito importante isso, né? E assim, a gente passar de todo o processo com o candidato, né? Então, quando passa assim, eu falo, ligou pra fulano? Falei, eu queria que você ouvisse a voz da pessoa, porque as pessoas, elas expressam uma surpresa, uma gratidão, assim, bem bacana, assim, no telefone, né? Sim. E a gente acabou ficando muito automatizado, só manda mensagem pro WhatsApp, só manda o e-mail e tudo mais. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho disso, né? Então, a ligação ainda é importante. Embora a gente ligue e muita gente não atenda. Sim, muitas vezes. Muitas das vezes não atende, mas é importante as pessoas estarem abertas também a falarem no telefone, né? A gente ter esse contato humano, né? Sim. Bom, muito legal. Para tristeza de todos vocês, a gente vai se despedindo, mas antes eu gostaria de deixar aqui uma perguntinha de uma pessoa que deixou ali no YouTube para nós, uma pergunta muito importante que vai linkar com o nosso próximo podcast. Aí fica a dica para vocês, viu? Vamos lá. Miguel perguntou: o RH pode ajudar num plano de carreira para a mesma área e também se eu quiser ir para outra? Sim, o nome disso se chama PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. O Plano de Desenvolvimento Individual, embora algumas pessoas pensam que ele só serve para eu pensar num plano de sucessão, um plano de mudança de carreira, ele também serve para quem está naquela posição e ele quer melhorar na posição que ele se encontra, entendeu? Então, assim, o RH, ele dá a direção, dá um caminho. Então, aqui dentro do Grupo Alaimite, vou dar só um spoilerzinho, né? A gente faz testes comportamentais com os colaboradores e o teste, ele não é meu, ele não é da Kemi, ele não é do Gustavo, não é do Grupo Alaimite. O teste, ele é da pessoa, é do candidato, é do colaborador. Para candidato, a gente não costuma disponibilizar o teste comportamental, porque a gente não vai ter esse acompanhamento e tudo mais. Mas para os nossos colaboradores, a gente entrega esse feedback e esse teste comportamental, primeiramente para ele ter autoconhecimento. Porque para você construir um plano de carreira, um plano de desenvolvimento individual, você tem que primeiramente se conhecer. Então, quando você se conhece as suas limitações, conhece onde você pode ir, onde você quer chegar, você consegue traçar um plano para onde você quer ir, né? Sim. Então, esse autoconhecimento é a base de tudo. Então, existem alguns momentos, assim, que a gente conversa, né, com o colaborador, quando eu vou fazer um feedback one-on-one com o colaborador, que eu apresento o PDI, por exemplo, para eles. E quando eu faço essa parte do feedback, já do teste comportamental, que eu já sinto que a pessoa ainda não teve plena consciência de suas deficiências e tudo mais, a gente nem prossegue com a parte do desenvolvimento individual, do plano de desenvolvimento individual, entendeu? Sim. É isso. É isso? Bom, ficamos por aqui. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito bom. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Contamos com você para o próximo episódio. E lembrando, QR Code aqui na tela, por favor, siga a gente para sempre estar atento às nossas novidades e aos próximos podcasts. Muito obrigado. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.